Sabemos que o som é uma onda mecânica longitudinal, tá? E pelo fato de ser uma onda, a sua velocidade depende das propriedades do meio em que o som se propaga, tá? É por isso que toda vez que o som ele passa de um meio para outro diferente, a sua velocidade muda, seu comprimento de onda muda, mas a sua frequência ela permanece constante, tá certo? Então vejamos aqui dois fenômenos que estão relacionados com a reflexão das ondas sonoras, que é o chamado eco e a chamada reverberação, certo? Existe um tempo que é o chamado tempo de persistência auditiva. Para o ouvido humano, esse tempo de persistência auditiva é de 1/10 de segundo. Isso quer dizer que 1/10 de segundo é exatamente o tempo que o som leva para atravessar todo o sistema auditivo e se extinguir. Isso quer dizer que você só consegue ouvir com clareza o que uma pessoa diz perto de você se cada som levar esse 1/10 de segundo para atravessar o sistema auditivo e se extinguir, né? Então, esse seria, por exemplo, o segredo do bom orador, tá certo? Então, vejamos aqui o que seria o eco, tá? Nós temos aqui um observador. Esse observador está diante de um obstáculo, né? Que para que haja eco, você tem que ter um sistema refletor. O problema é que tudo que esse cara diz, ele consegue ouvir o que ele diz. Então, você tem o chamado som direto, que é representado por essa setazinha aqui verde, já que tudo que ele diz, ele consegue ouvir o que ele diz, tá? E nós temos o som refletido, quer dizer, se ele diz oi, ele vai ouvir esse oi, esse é o som direto, mas esse oi, ele bate no obstáculo e volta para o ouvido dele, tá? Então, quer dizer que no ouvido dele estão entrando duas ondas sonoras. Está entrando o som direto e o som refletido, tá certo? O que vai diferenciar o que é o eco e o que é reverberação é exatamente esse atraso de chegada entre o som refletido e o som direto, tá? Vamos imaginar que esse som direto ele leve um tempo T1 para chegar no ouvido desse observador e ele vai gastar um tempo T2, né, para ser refletido e voltar para o ouvido desse observador. Então, como esse caminho aqui do som direto é um caminho menor, o som leva menos tempo, e esse caminho do som refletido é um caminho maior, o som levará maior tempo, tá? E para eu calcular esse atraso de chegada entre esse som direto e o som refletido, basta eu fazer a diferença entre esses dois tempos. Tudo bem? Se a diferença desses dois sons é maior ou igual a 1/10 de segundo, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que deu tempo do som direto se extinguir. Isso quer dizer que quando o som refletido chegar no ouvido desse observador, o som direto não existe mais. Essa pessoa vai ouvir com clareza oi, oi. Esse fenômeno é chamado de eco, tá? Então, qual é a condição para que exista o eco? A condição é que o atraso de chegada entre o som refletido e o som direto, ele tem que ser maior ou igual a 1/10 de segundo. Tudo bem? Agora, imagine que esse atraso ele seja menor que 1/10 de segundo. O que quer dizer isso? Não deu tempo do som direto se extinguir. Então, quando ele diz oi, ele vai ouvir o oi que ele diz, mas quando o som refletido ele chegar no ouvido desse cara, ele ainda vai encontrar o som direto, porque não deu tempo de se extinguir, já que esse atraso é menor que 1/10 de segundo. O que vai acontecer? O som refletido, ele pega esse som direto e prolonga ele. E tu vais ouvir oi. Essa sensação, esse prolongamento da sensação auditiva é isso que é chamado de reverberação. Tá certo? A reverberação é boa ou é ruim? Bom, um pouco de reverberação é sempre bom.
Imagina, por exemplo, você numa palestra, você tem o orador e você está distante dele. Você ouve diretamente o que ele diz. Você ouve o som direto. Mas esse som do orador, ele vai ser refletido pelas paredes. Então, quer dizer que no seu ouvido está entrando o som direto e esses sons refletidos. Se esses sons refletidos pegarem o som direto e prolongar só um pouco de reverberação é sempre bem-vinda. Mas se esses sons refletidos pegarem o som direto e prolongarem muito, esse excesso de reverberação ela vai atrapalhar. Vai chegar um momento em que você não consegue ouvir o que o orador está dizendo. Tá certo? Então, esse tempo de reverberação ele não pode ser muito prolongado, porque esse excesso de reverberação ele prejudica. É por isso que em teatro tem muita mobília, porque pano, a madeira, eles absorvem o som. Então, se você chega no teatro, você percebe muita mobília, muito pano, muita madeira, porque eles absorvem um pouco do som. E ao absorverem um pouco desse som, eles diminuem esse tempo de reverberação. Tudo bem? Tá certo? Agora, qual é a mínima distância entre um observador e um obstáculo para que exista o eco? Né? Então, aqui nós temos um observador. Esse observador ele está diante desse obstáculo. Esse observador ele diz alguma coisa, o som bate no obstáculo e volta. Tudo bem? Eu sei que velocidade é espaço dividido pelo tempo. Daqui você tira que tempo é espaço dividido pela velocidade. Tá certo? Se esse observador ele está percebendo o eco, a gente já sabe que esse atraso ele tem que ser maior ou igual a 1/10 de segundo. Tá certo? Aqui onde aparece o ΔT, você substitui seu valor. ΔT o que é? O espaço dividido pela velocidade. Como esse é um problema envolvendo reflexão, você deve contar esse espaço 2 vezes. A onda leva D para ir, D para voltar. Então, o espaço total percorrido vale quanto? 2D dividido pela velocidade. Tá? Se a gente adotar a velocidade do som 340, então você tem 2D pela velocidade que é 340, jogando a velocidade para lá, multiplicando. 2D é maior ou igual a 34 metros, daqui você tira que D ele tem que ser maior ou igual a 17 metros. Ou seja, a distância mínima entre um observador e um obstáculo para que exista eco é de 17 metros. Mas cuidado, essa distância só é 17 se eu adotar a velocidade do som 340. Imagina, por exemplo, que numa questão, o elaborador, adote a velocidade do som 320, por exemplo. Então, se aqui é 320 jogando para cá, 32 por 2, 16 metros. Tá certo? Então, quer dizer que a única verdade aqui está no tempo. Né? Para saber o valor dessa distância mínima, o cara tem que adotar um certo valor de velocidade. Né? Essa distância mínima só é 17 se a velocidade do som for de 340. Tudo bem? Então, a gente se vê na próxima aula. Tá? Beijos.